Fala, capitão! Hoje você vai ouvir um pouco mais sobre engajamento, a importância do engajamento. E eu quero te dizer o seguinte, que resultados só são possíveis através de pessoas engajadas. Presta atenção nisso. Resultados só são possíveis através de uma equipe, de um time de colaboradores que são engajados. Agora, como é que engaja? O que é engajamento? É sobre isso que nós vamos falar. Em primeiro lugar, as pessoas se engajam a alguma coisa. E para isso, elas precisam ter clareza qual é essa coisa que você quer que elas se engajem. Então, em primeiro lugar, você precisa saber ao que você quer que as pessoas se engajem. E eu vou dizer para vocês o que faz a diferença nesse tal engajamento. E antes, eu quero te dizer o seguinte, que engajamento é completamente diferente de motivação. É isso mesmo. Completamente diferente. O engajamento, ele é muito, mas ele é muito mais poderoso que motivação. Sabe por quê? A motivação, ela é efêmera. Imagina assim, você pegar um pouco de álcool e passar na sua mão. Aliás, é o que a gente tem feito muito, né? Muito uso de álcool gel. Não evapora rapidamente? A motivação é mais ou menos isso. Ela evapora com muito mais facilidade. Agora, o engajamento, ele é mais poderoso porque ele tende a se perpetuar ao longo do tempo se eu praticar e tiver os 3 pilares que eu vou falar para você já, que mais geram o engajamento. No dicionário tem uma definição muito legal, aliás, acho que é a melhor que eu já vi até hoje sobre engajamento. Engajamento é quando as pessoas são livres, ou melhor, elas fazem por livre e espontânea vontade aquilo que precisa ser feito. Qual é a palavra que é sinônimo de engajamento? Liberdade. Significa que eu faço porque eu tenho a liberdade, inclusive, de não fazer. E por que eu faço? Porque faz sentido para mim. Porque orna com o meu jeito de ser, com o meu jeito de pensar o mundo. Está alinhado com as minhas ambições enquanto colaborador. E é isso que você precisa fazer, dar clareza do jeito de ser da sua empresa e comunicar isso com efetividade. Eu já chego aí já. Fica aqui comigo. E para você poder engajar as pessoas também, você precisa ter regras muito claras. As regras do jogo precisam ser claras. Ou seja, o que uma pessoa precisa para ela poder se desenvolver na sua empresa, quais são as regras de promoção, de aumento de salário, quais são as regras para ela conseguir, por exemplo, um apoio para um estudo. Você precisa ter regras claras, porque pessoas de alto desempenho pensam o seguinte: se eu me esforçar bastante, eu ganho o que com isso? Na verdade, o ser humano está o tempo todo pensando o que eu ganho, o que eu perco, o que eu ganho, o que eu perco, o que eu ganho, o que eu perco. Então, você precisa ter muito claras as regras de desenvolvimento da sua empresa para que os talentos possam se engajar. Já imaginou uma pessoa de alto desempenho trabalhar do lado de uma pessoa que tem um desempenho mediano ou medíocre e ela recebe uma promoção porque ela se dá bem com o chefe? Eu já vi isso na minha carreira muitas vezes. Eu tenho mais de 20 anos de empresa, onde eu trabalhei como funcionária, como executiva dentro de empresas. E eu mesma já fiquei desmotivada, desengajada e joguei a toalha literalmente porque eu vi pessoas que faziam parte da panela, porque se davam bem com a líder da área, porque não desafiavam ela e fazia só o que ela queria e dizia só o que ela queria escutar, que tinham chance de sucesso. E foi se criando uma panela. Isso é horrível. E aí eu, pulei fora, porque isso não se alinhava comigo e me desengajava. Não dava vontade de eu fazer a mesma coisa. Fazer mais. A mesma coisa, não fazer mais. E se isso aconteceu comigo, acontece com outras pessoas. Eu já pesquisei sobre isso, aliás, tem um monte de estudos sobre isso também de empresas renomadas. Então é isso, na hora da promoção do salário, quem é que você está valorizando? É a pessoa de alto desempenho ou aquela pessoa que fala o que você quer ouvir
e faz só aquilo que você quer em vez de fazer o que é melhor para o negócio e muitas vezes desafiar o seu jeito de pensar. Fica aqui essa reflexão porque ela é muito importante para você. Pessoas que ficam lambendo a sola do seu sapato não vão te levar para o próximo nível. Tenha isso claro. Pessoas que desafiam o status quo. Agora, tem um jeito de desafiar, e isso eu falo na aula de comunicação. Eu tenho que desafiar e colocar e me comunicar com respeito e com honestidade. Procura aí a aula de comunicação que você vai entender mais sobre isso. Agora, para liderar pessoas de alto desempenho, você precisa se preparar, porque você precisa ser exemplo. Você precisa ser exemplo daquilo que você fala. E pessoas de alto desempenho, elas têm repertório, elas têm vontade de fazer algo além. Elas não se contentam com o mais ou menos, com o morno ou com o medíocre. E isso significa os negócios e significa um líder. Pessoas de alto desempenho querem ter líderes que elas possam admirar pelo que eles pensam e pelo que eles fazem, especialmente se isso estiver alinhado, o que é falado com o que é feito. Então, para você liderar pessoas de alto desempenho, você precisa ter um jeito de pensar protagonista e ter claro que para as coisas mudarem, você precisa mudar primeiro, porque a empresa é reflexo do dono. O segundo jeito de pensar que você precisa ter é o aberto para o novo, aberto para o mundo, aberto para novas perspectivas e não ficar preso às suas âncoras do passado. Aquilo que funcionou ontem não vai mais funcionar no dia de hoje ou no dia de amanhã. Você precisa o tempo todo se reinventar, especialmente nesse momento da humanidade, onde nós vivemos um momento épico, não episódico, de mudanças extremamente aceleradas, a gente vive o ineditismo do mundo, tem muita coisa diferente acontecendo, então você precisa se abrir para o novo e adotar o pensamento o seguinte: eu preciso desenvolver curiosidade, postura não defensiva e aprender com as situações. Curiosidade tem a ver com se interessar pelo que a sua equipe está falando, se interessar, até porque essa moça loirinha falando com você, que você pode estar pensando aqui, quem que é ela para estar falando comigo? Eu sou uma pessoa que tenho mais de 20 anos de experiência executiva em transformações, tenho 6 anos que eu sou empresária, empreendedora, já dei aula em universidades renomadas, já li mais de 1000 livros, já fiz centenas e centenas de cursos. Essa é a pessoa que está antenada com o que tem de novo no mundo, que está acompanhando as tendências, que tem um amor enorme pelo que faz, que tem um propósito de ajudar os donos de negócio a se desenvolverem e a construir empresas prósperas, porque empresas prósperas ganham o dono, ganham o funcionário, ganham o cliente e ganham a sociedade. Empresas prósperas geram mais emprego e geram renda, e a gente constrói um país melhor. Então essa é a pessoa. Em vez de você julgar uma ideia, se abra para ouvir quando um colaborador trouxer e faça pergunta de curioso. Quando você diz isso, o que você está querendo dizer? Me conta mais sobre a sua ideia. Isso é um jeito de pensar aberto, que expande e não fica preso ao modelo mental. E agora nós vamos falar dos 3 pilares que geram engajamento nos colaboradores, independente do tamanho da empresa que você tenha, independente do setor que você estiver. Você pode ter um comércio, você pode ter uma indústria, você pode trabalhar com serviço, você pode ter 20 funcionários, 50 funcionários ou 500 funcionários, não importa. Esses 3 pilares geram engajamento aqui no Brasil, em São Paulo, no interior, no Nordeste ou em outro país. Os 3 pilares que geram engajamento. Em primeiro lugar, jeito de ser e jeito que tem que estar alinhado ao jeito de fazer. Jeito de ser, propósito da sua empresa. Jeito de ser, cultura e valores que dão a regra do jogo. Isso compõe o jeito de ser da sua organização, faz parte da metodologia que eu desenvolvi de tanto observar, aprender e estudar com empresas que
fizeram e fazem história. E o jeito de fazer tem que estar alinhado com o jeito de ser. Então você precisa ser aquilo que eu chamo de líder do tipo dito e feito, que faz exatamente o que fala. Então, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Se você falar que as pessoas na sua empresa são importantes e aí você corta o orçamento de treinamento, você está dizendo uma coisa e fazendo outra. E sabe no que as pessoas vão acreditar? Nas suas ações e não mais nas suas palavras. O poderoso é você unir o que você diz com aquilo que você faz. Isso fica muito, mas é muito poderoso, capitão. Então você precisa ser o líder do tipo dito e feito. Em segundo lugar, o segundo pilar, dar um norte para as pessoas. As pessoas se engajam se elas sabem o que elas precisam fazer, como elas precisam fazer, elas precisam saber como elas podem contribuir. E esse como vem do jeito de ser e vem dos valores e da cultura da sua organização. E o terceiro pilar que gera engajamento é o desenvolvimento de pessoas. Porque as pessoas, como eu falei há pouco, estão o tempo todo pensando: por que eu vou dedicar o meu melhor para esta organização? Por que eu vou dedicar o meu talento, o meu conhecimento, o meu tempo para esta empresa, se eu não tenho oportunidade aqui de contribuir, de participar? Outro dia eu fiz uma live falando sobre engajamento e contei uma história verdadeira da Toyota que aconteceu em 1982 nos Estados Unidos, na Califórnia, e como eles, através desses 3 pilares, conseguiram reverter o resultado de uma fábrica que estava falindo. Em 12 meses, ela passou a ranquear entre as 5 fábricas mais produtivas dos Estados Unidos, entre outros indicadores. Vai lá na live e assiste, que eu falo muito sobre essa história, sobre o engajamento de pessoas. Então, os 3 pilares: jeito de ser, precisa estar alinhado ao jeito de fazer, discurso e prática alinhado. Você precisa ser um líder, um capitão do tipo dito e feito, que faz exatamente aquilo que fala, e isso fica poderoso. O segundo pilar, dar um norte para as pessoas e comunicar, então, esse jeito de ser da empresa para elas saberem o que elas podem, o que elas não podem. Esses são os valores. Os valores, por exemplo, dão a regra do jogo. O que pode fazer aqui e o que não pode fazer aqui. E o terceiro pilar é desenvolvimento de pessoas. Pessoas querem trabalhar em empresas que elas possam se desenvolver. Claro que eu tô falando de pessoas de alto desempenho, não tô falando de gente mais ou menos de pangaré, como diria um amigo meu, não. Eu tô falando de gente boa, gente que se compromete, gente que aprende, gente que quer se desenvolver, que quer ver o negócio se desenvolver. Pangaré aceita qualquer coisa, porque ele sabe que ele não tem escolha. Agora, tenha certeza de uma coisa: com gente mais ou menos, você vai conseguir, no máximo, resultados mais ou menos. Se você quiser ter um negócio que se desenvolve, que cresce, que gera resultado, você precisa de pessoas muito boas, pessoas treinadas na sua equipe, porque senão fica só parede, tijolo e um bando de gente reclamando da empresa, do governo, de você, da dificuldade, da falta daquilo, da falta disso, e se vitimizando o tempo todo. Essa pessoa é aquela que você tem que querer bem longe do seu negócio e da sua empresa. Bom, falamos sobre os 3 pilares que geram engajamento. E eu preciso te dizer agora uma coisa muito importante para a gente encerrar a aula de hoje. Tudo começa com você. Tudo começa com o seu jeito de pensar, porque pensamentos geram ações e ações é que geram resultados. Ações também têm a ver com comportamento, como você se comporta. Então, passou da hora de você atualizar o seu jeito de pensar e você adotar um jeito de pensar protagonista e aberto para o novo, porque nós estamos vivendo a era de mudanças mais aceleradas da história da humanidade. O que engajava pessoas há 2 anos atrás, tenha certeza que não engaja mais no dia de hoje. E sem pessoas de alto desempenho, comprometidas, engajadas com o seu negócio, com o seu jeito de ser, a sua empresa não vai adiante.
Um beijo carinhoso e diz aqui pra mim o que você mais gostaria de aprender que eu vou trazer se tiver no meu repertório. Senão eu vou aprender para compartilhar com você e nós vamos aprender junto. Até a próxima!